Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Norberto passando para trazer uma meditação, uma breve meditação para todos nós. Você que acompanha o nosso canal, você que nos acompanha através do YouTube, do Instagram ou do Facebook, para nós é uma alegria muito grande sempre postar algo novo, né? Algo que possa trazer edificação para a sua vida espiritual, tá? E para nós é uma alegria. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu maior tesouro. Uma certa feita eu fiz uma pergunta para uma pessoa, eu disse, qual é o seu maior tesouro? A pessoa falou, meu maior tesouro é Jesus. Você concorda com a resposta desta pessoa? Ela disse, meu maior tesouro é Jesus. Só que no meu ponto de vista, Jesus não é o nosso tesouro. Jesus é o dono do tesouro. Jesus é o dono do tesouro. Uma coisa é o tesouro, outra coisa é o dono do tesouro. Entendeu? Então, talvez seja polêmica esta minha colocação, mas é o que eu entendo, porque quando no livro de Isaías o Senhor nosso Deus fala para Ciro, dizendo que revelaria e entregaria a ele os tesouros escondidos, né? Então nós vemos que ali Deus nos mostra que ele não é um tesouro, ele é o dono do tesouro. Então, se nós pararmos para observar por esta ótica, né, nós podemos ver que o tesouro, você pode perder ele, na verdade. Você pode perder o tesouro. E já que Deus fala que ele revelaria para Ciro os tesouros escondidos, que nós vemos aqui, Isaías 45, versículo 3, Deus diz, e te darei os tesouros das escuridades, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então nós vemos que riquezas encobertas, em uma outra versão, significa os tesouros escondidos. E então, em falar sobre o nosso maior tesouro, nós podemos observar que o tesouro que o ser humano tem é algo que, se ele perder, ele perde tudo. Por exemplo, eu considero o nosso maior tesouro como a fé. Por que que a fé seria o nosso maior tesouro? Porque se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Se eu não tiver fé, eu não chego a Cristo. Se eu não tiver fé, eu não tenho Cristo. Né? Cristo é o dono do tesouro. Então, nós somos para Cristo, nós somos um tesouro para Ele. Você sabia? Porque nós pertencemos a Ele. E essa fé, ela é o nosso maior tesouro. Porque, como Romanos, né? Por exemplo, Romanos 10, 17, a Bíblia vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Depois nós vamos para Hebreus 11, 6, a Bíblia vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero ter o tesouro da salvação, eu preciso do tesouro da fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não alcançamos a salvação. Então a fé, ela vai na frente. Ela é fundamental. Fundamental para a nossa vida espiritual, fundamental para todos os aspectos da nossa vida. Então eu consideraria que a fé é o nosso maior tesouro. Nós podemos observar que a fé é tão importante que só no Novo Testamento ela é apresentada, né? Ela aparece aproximadamente 247 vezes. Então nós vemos que a fé é fundamental. Nós podemos observar que o próprio Senhor Jesus, ele sempre fazia menção sobre a fé. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Quando ele curou o cego de Jericó, ele disse, a tua fé te salvou. Então nós vemos que a fé está sempre
sendo lembrada pelo próprio Senhor Jesus. Então eu considero que a fé é o nosso maior tesouro. Por quê? Nós podemos observar que a fé é tão importante, mas tão importante, né, que a fé ela nos ajuda de forma que não nos deixa desistir. Por exemplo, Hebreus 10, 38, a Bíblia vai dizer: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos que Deus vai falar isto para nós através do apóstolo, né? Através do autor de aos Hebreus, dizendo melhor, que se o justo recuar, né? Porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nesse justo. Então nós observamos que o justo vive pela fé, e se ele viver realmente pela verdadeira fé, ele não desiste. E a fé realmente ela nos ajuda a insistir nos momentos mais difíceis da vida, quando nós pensamos que não vai dar, que não vamos conseguir. A fé ela vem e nos empurra, ela nos ajusta. E quando nós vivemos por esta fé, nós agradamos a Deus. Também nós podemos observar que a fé é importante porque tudo é possível, tudo é possível para as pessoas que têm fé. Marcos 9, 23. Jesus falou para o jovem, ou seja, para o pai daquele jovem, o jovem lunático, quando ele estava naquela aflição de ver o seu filho naquele estado caótico, naquele estado crítico, né, impulsionado por um espírito mudo e surdo que estava na vida do